Sejam muito bem-vindos ao podcast Entardecer de Encantos e Lendas de Ciências. Eu sou Manuele Rubenchota, aluno do 7º ano B Vespertino, e hoje vamos navegar pelas águas misteriosas dos rios amazônicos para conhecer uma das figuras mais encantadoras e temidas do nosso folclore, a Iara, a Mãe d'Água, agora com a apresentação da lenda da Iara, Alessandra. A lenda da Iara tem origem nas tradições indígenas e é uma das mais conhecidas do Brasil. Conta-se que a Iara era uma bela índia guerreira, admirada por sua coragem e habilidade, mas tomada pela inveja, seus irmãos decidiram tirá-la do caminho. Ao descobrir do plano, Iara se defendeu e fugiu, sendo lançada nas águas do rio. A lua com pena transformou em uma sereia, dando-lhe o dom de viver entre as águas e proteger a natureza. Muito obrigada. Meu nome é Paulo Henrique. Eu vim trazendo outras versões da Iara. Em outras versões, Iara se apaixona por um guerreiro que a rejeita. Tomada pela tristeza, lança-se no rio, transformando-se em uma sereia. Ela passa a viver nas profundezas, encantando com seu canto a todos que se aproximam das margens. Dizem que quem escuta sua voz nunca mais retorna à superfície. E para compreender melhor essa lenda, temos hoje um convidado muito especial, o professor Igor Malafaia. Seja muito bem-vindo ao podcast Entardecer de Encantos e Lendas de Ciências. Agora vou fazer a entrevista com o professor Igor. Professor Igor, para começar, o que representa a lenda da Iara dentro do folclore brasileiro? Bom dia, caros telespectadores. Bom dia, Alessandra. E para remetermos o que a lenda da Iara representa no folclore brasileiro, praticamente ela traz a questão do poder feminino, além de que é uma mitologia que conta na questão de uma protetora das águas e também dos animais aquáticos. Além disto, ela remete a várias outras coisas, de poder, na questão de encanto também, além de que envolve o imaginário. Tudo que envolve a questão também da criatividade faz no que a gente nos leve a pensar em um ser totalmente diferenciado. Não somente porque ela é um ser mítico, mas porque, através de uma sereia que tem a aparência de uma mulher e ela é encantadora, não somente pela sua voz, mas porque ela tem o poder de levar totalmente os homens a naufrágio. Isto nos leva a pensar de que podemos tanto confiar ou não numa pessoa, ou também nos leva a crer de que esse ser, se ele existiu ou não, como é contado pelos povos originários indígenas. E essa lenda tem origem indígena, não é? Mas também sofreu transformações ao longo do tempo? Praticamente ela tem origem indígena, mas se formos notar, ela tem várias versões diferentes. Como? Porque na cultura amazônica ela é vista como a Iara, mas se a gente for vermos em outros contextos, ela pode ser chamada de Mãe d'Água. E se a gente for ver lá para o contexto europeu ou além do contexto asiático, ela vai remeter a um contexto totalmente diferente. Como? Ela não vai ser chamada apenas por Iara ou Mãe d'Água, e sim ela vai remeter a um ser de sereia, apenas eles chamam de sereia. Ele não tem uma designação própria para isto. E aí, isso varia de cultura a cultura, como eles vão ver, como as pessoas vão interpretar esta lenda. E aí, voltando para a cultura amazônica, que é o mesmo que a gente remete da cultura cearense também, a lenda da Iara, praticamente o povo originário vai contar como ela se originou. Como foi dito, praticamente os dois irmãos, eles sentiram inveja lá da moça, e aí, por causa disto, atiraram ela na água. E aí, por causa disto também, em noite de lua cheia, a lua transformou ela em um ser mítico, e aí todas as noites, em épocas de lua cheia, ela senta às margens dos rios, acaba soltando o seu canto melódico e atraindo os navegantes, tanto que leva eles ao naufrágio. Professor, e qual é o papel da Iara dentro dessa narrativa? Ela é uma figura boa ou perigosa? Bom, essa é uma boa pergunta. Se a gente formos observar bem, ela vai variar muito como a gente vai pensá-la, como a gente vai compreendê-la. Porque varia. Digamos, se para mim ela for uma figura má ou maldosa, para você ela pode significar que ela é uma figura boa. Digamos, se a gente for colocar no pensamento dos povos originários, eles praticamente vão vê-la como um ser que protege a natureza, que protege os animais aquáticos,
além de preservar totalmente o meio ambiente da qual é a diversidade amazônica. E por causa disto, tanto que ela atrai os navegadores, que são os pescadores, além também dos madeireiros, porque eles destroem a biodiversidade e também a vida. E por causa disto, a Iara, por ser um ser mítico, ela acaba protegendo totalmente os rios, os lagos, também lagoas, para que a diversidade ela venha sobreviver. Porque se não fosse por isto, praticamente a própria natureza ela estaria sendo condenada. Mas isto varia muito do modo a gente como vai pensarmos. Como eu acabei de falar, povos originários podem pensar de que ela é boa, mas se a gente que somos mais na questão urbana, podemos pensar que ela é um ser maldoso. Por quê? Porque praticamente ela atrai os pescadores, os navegadores para o fundo do mar. Isso configura o que? É um ser aterrorizante que apenas está lá para encantar e trazê-los para o fundo do mar, levando a sua morte. Se a gente formos colocar neste contexto mais natural, se a gente formos olhar. Mas isso varia muito do pensamento de cada um, se ela é um ser bom ou não. E o senhor, acredita que essa lenda pode ser usada em sala de aula como ferramenta pedagógica? Com certeza ela pode ser usada como uma ferramenta pedagógica, tanto que ela pode usar na questão da interdisciplinaridade, como trabalhando a questão da empatia, que é uma coisa que deve ser trabalhado, a questão de ver, de se colocar no lugar do outro, como na questão da Iara, que ela foi praticamente sacrificada pelos seus irmãos que sentiam inveja dela. Além também de que podemos trabalhar a questão de outros pensamentos, como na questão da literatura podemos trabalhar a questão da figura feminina, que é a questão do poder, da atração feminina, a questão da melodia da voz que encanta. E também podemos trabalhar a questão de uma variada formas dentro da escola. Como? Podemos apresentar uma poesia referente a Iara, podemos trabalhar a questão de um teatro, uma arte cênica sobre a Iara, além de que uma dramaturgia também sobre a própria Iara, já remetendo como poderia ser contextualizada para que as pessoas venham a conhecê-la, essa história, que muitas das vezes acaba sendo deixada de lado e de ser trabalhado. Também podemos trabalhar a questão de quê? Das perguntas e respostas, que é um quiz. Para quê? Para que a gente venha conhecer e ter mais o contato diretamente com a história, ter um conhecimento maior e enriquecedor dessa lenda, que é a lenda da Iara. Que mensagem o senhor gostaria de deixar sobre a importância da Iara e das lendas brasileiras? Bom, o que eu posso deixar de mensagem é que quanto mais essas lendas e esses mitos são trabalhados, mais vai haver a valorização, tanto da própria lenda da Iara, como além de outros mitos, outras lendas. Isso valoriza não somente a trabalhar questões de lendas e mitos, mas também a valorização da ideia e da cultura, além das crenças dos povos originários, que é uma coisa que deve ser trabalhado. Por quê? Porque praticamente eles são os primeiros povos que estiveram no Brasil. E como adentrou outros povos, como os portugueses, os espanhóis e entre outros, essas lendas elas foram se misturando, foram se agregando em diferentes contextos. E por causa disso, devemos sempre valorizar o que é da nossa terra, assim como também outras lendas que pertencem à nossa própria origem brasileira, assim como a lenda da Iara. Professor Igor, agradecemos imensamente por sua presença e por compartilhar conosco tanto conhecimento e inspiração. Foi uma conversa encantadora que nos fez mergulhar fundo no imaginário amazônico. Muito obrigada. Eu que agradeço a Alana Manoel pelo convite também, aos professores também que fizeram o convite. Eu estou grato por ter contribuído aqui com a lenda da Iara. Chegamos a mais um fim de um episódio, Entardecer de Encantos, Lendas e Ciências. Agradecemos ao professor Igor e a você ouvinte por embarcar conosco nessa jornada pelo imaginário amazônico. Não se esqueça de compartilhar este episódio com seus colegas, professores e familiares. E lembre-se, as lendas são vozes da natureza, basta saber escutar. Até o próximo episódio com mais histórias e mistérios das terras e das águas do nosso Amazonas. Muito obrigada!